Existe uma dor que ninguém nos prepara para sentir. Não a nossa própria dor, mas a dor de ver um filho sofrer. É a dor de olhar para um filho e perceber que ele está sofrendo enquanto você daria tudo para estar no lugar dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando as mãos de um pai ou de uma mãe não alcançam mais o filho, as mãos de Deus continuam alcançando. Talvez ele esteja passando por uma doença, por um casamento que está desmoronando, por uma depressão, um vício, uma situação financeira que tirou o chão debaixo dos pés dele. E você assiste tudo isso de perto. E por mais que você queira, não consegue tirar essa dor dele. E é exatamente isso que parte o coração de uma mãe, o coração de um pai. E se é isso que você está carregando hoje, eu te convido a ficar aqui comigo até o final. Porque hoje nós vamos fazer uma oração poderosa para o seu filho. Não importa a idade que ele tenha, não importa o tamanho do problema. Essa oração é para você que está cansado de ver o seu filho sofrendo. Mas antes, eu quero te pedir um pequeno ato de fé. Escreve aqui nos comentários: Deus, cuida do meu filho. Esse é o seu ato de entrega hoje. Eu sou Elisa e no Hora de Orar de hoje nós vamos ao Salmo 34, versículo 19, para receber a promessa que Deus tem sobre a sua vida e a vida do seu filho hoje. E presta muito atenção, porque o versículo que eu vou trazer hoje é uma declaração de Deus sobre o sofrimento de quem Ele ama. Você não abriu esse vídeo por acaso. Deus ouviu cada oração que você fez pelo seu filho, em voz alta ou em silêncio, de dia e de madrugada. Ele ouviu e hoje Deus quer te responder. Salmo 34, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Escuta com atenção, porque existem pais que estão vivendo uma guerra invisível. Por fora continua a vida, vão no mercado, respondem as mensagens, sorriem por fora. Mas por dentro existe uma batalha que não tem hora para acabar, porque envolve o nome de um filho. E o nome de um filho não sai da cabeça, não sai do coração, não sai da oração. E Deus vê essa guerra e hoje Ele entra nela com você. Talvez tenha sido uma escolha que seu filho fez e você viu de longe sem conseguir impedir. Talvez tenha sido algo que chegou sem avisar, uma doença, uma perda, uma situação que ninguém planejou. Um relacionamento que destruiu o que ele construiu. Talvez seja um vício que chegou quieto e tomou conta de tudo. Uma depressão que apagou a luz nos olhos de quem você mais ama nesse mundo. E o que ele está passando muda você também. Você começa a dormir diferente, acorda de madrugada com o nome dele na cabeça, perde o apetite e o pensamento volta como um anzol preso no peito para aquela situação que você não consegue resolver. Você enfrentaria qualquer coisa por esse filho. Você trocaria de lugar por ele sem pensar duas vezes. Mas não existe essa troca. E você precisa ficar de fora, assistindo, orando, esperando, sem garantias de nada. Mas hoje Deus fala ao seu coração através dessa mensagem. Você não está orando para um Deus distante, que observa o sofrimento do seu filho de longe com indiferença. Você está orando para um pai que sabe exatamente o que é ver o filho sofrer. Pensa comigo. Deus viu o filho que mais amava ser rejeitado, ser traído, ser humilhado, ser abandonado pelos próprios amigos, ser condenado, carregar uma cruz, cair, sangrar e sem ninguém para ajudar. E o pai não desviou o olhar, não enviou um exército de anjos para impedir, não interrompeu o processo. Não porque não se importa, mas porque enxergava que os olhos humanos não conseguem ver, que dentro daquela dor estava escondido o maior milagre da história. E quando você não entende porque Deus não interrompeu o sofrimento do seu filho até agora, você está fazendo a mesma pergunta que qualquer observador faria na sexta-feira da crucificação. Por que Deus não faz alguma coisa? E a resposta é a mesma, porque o domingo está a caminho. E o que parece abandono é na verdade o silêncio de quem está trabalhando em profundidade demais para ser visto pela superfície. Eu quero te contar uma história que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E eu preciso que você preste atenção, não apenas no milagre, mas no caminho até o milagre. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem de posição, de respeito, de fé estabelecida. E tinha uma filha de 12 anos que estava morrendo. E quando ele encontrou Jesus, ele fez o que qualquer pai desesperado faz. Foi aos pés de Jesus e implorou:
minha filha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Mas no caminho aconteceu algo. Jesus foi interceptado por uma outra pessoa. Uma mulher com hemorragia tocou na borda da roupa de Jesus e foi curada. E Jesus parou, perguntou quem havia tocado. Teve uma conversa, deu atenção a outra situação, enquanto a filha de Jairo continuava morrendo. E então chegaram os mensageiros com a pior notícia que um pai pode ouvir. A sua filha tinha morrido. Era tarde demais. Mas Jesus se virou para Jairo e disse apenas isso: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus foi até a casa e ressuscitou a menina. O que eu preciso que você veja nessa história não é só o milagre no final. É o momento no meio, o momento em que tudo indicava que era tarde demais. O momento em que a lógica humana dizia que não havia mais nada a fazer. O momento em que os mensageiros chegaram com a pior notícia. Esse momento foi quando Jesus disse: crê somente. Talvez você esteja exatamente nesse momento agora. Os mensageiros já chegaram. A situação parece definitiva. O que você temia aconteceu. E a voz da lógica diz que não tem mais nada a fazer. Mas Jesus está te dizendo hoje o mesmo que disse a Jairo: não temas, crê somente. Eu ainda estou a caminho. Jairo não ressuscitou a filha. Jesus ressuscitou. Jairo fez a sua parte. Foi buscar Jesus. Foi com fé. Ficou de pé quando tudo indicava que deveria sentar e chorar. Então, deixou Jesus fazer o que só Jesus podia fazer. A sua parte é a oração. A parte de Deus é o milagre. Escreve aqui comigo nos comentários: Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. Porque essa declaração não é desistência, é o ato de fé mais poderoso que um pai pode fazer. É soltar com confiança, é dizer: eu não consigo, mas tu consegues. E eu confio em ti mais do que confio no meu próprio desespero. E eu quero te dar boas-vindas a você que está entrando aqui pela primeira vez. Deus te abençoe. Eu sou Elisa Zanella e te convido a se inscrever no canal para que a gente continue essa jornada juntos, pelo amor e pela fé. Agora eu te convido a entrar em oração comigo. Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nesse dia abençoado, eu venho diante de ti, carregando nos braços a oração para cada pai e cada mãe que chegou até esse vídeo com o coração partido por causa do filho. Senhor, tu conheces cada nome, cada rosto, cada situação. Pai, antes de qualquer milagre, fortalece o coração de quem está orando, porque tem pai e mãe que está no limite agora, que já orou tantas vezes pelo mesmo filho que a oração já sai cansada, que já chorou tanto que as lágrimas secaram, mas a dor não. Sustenta esse pai, sustenta essa mãe, que o Espírito Santo seja o consolo que nenhuma palavra humana consegue dar. Que a paz, que excede todo o entendimento, entre agora mesmo, nesse momento, dentro do peito de quem está assistindo e que está no limite. E o Senhor vai atrás desse filho. Entra onde nenhum pai consegue entrar. Fala onde nenhuma voz humana consegue chegar. Nos momentos de fraqueza desse filho, nas madrugadas de desespero, nos fundos do poço que ninguém vê, nos momentos em que ele está sozinho com os próprios pensamentos, que a tua voz seja mais alta, que o teu amor seja o mais persistente, que a tua presença seja irresistível. Assim como Jesus foi à casa de Jairo, quando todos disseram que era tarde demais, vai até a situação desse filho agora. Não importa o que os mensageiros disseram, não importa o que a lógica indica, não importa quanto tempo passou ou quando é definitiva a situação. Tu és o Deus da ressurreição e o que está morto nas mãos dos homens está vivo nas tuas mãos. Que cada pai, que cada mãe que orou saia daqui com o coração aliviado. Não porque a situação mudou nesse instante, mas porque algo mudou dentro deles. Porque eles escolheram soltar o que só tu podes segurar. Porque eles disseram com fé e com lágrimas ao mesmo tempo: o meu filho está nas tuas mãos. E descobriram que não há lugar mais seguro no mundo inteiro do que esse, nas tuas mãos. O teu filho não estás perdido para Deus, nunca esteve. Não temas, crê somente
em nome de Jesus.